Você sabia que o Brasil enfrenta uma preocupante escalada no número de casos de dengue, com números alcançando mais de meio milhão apenas nessas primeiras semanas de 2024? Quase 4 vezes mais do que a quantidade de casos do mesmo período do ano passado, 2023. Mas quando a dengue se torna uma emergência médica? A gente vai falar sobre isso, desvendar mistérios aqui nesse vídeo, né? A dengue clássica, com sintomas de febre alta, dor de cabeça, fadiga, dores musculares, geralmente é autolimitada, ou seja, ela passa por conta própria com aquelas medidas já debatidas amplamente, como aumentar a quantidade de água ingerida, etc. E requer, então, esse tratamento de sintomas também, como o alívio da dor, através de remédios que aliviam isso e são prescritos de forma individualizada durante a consulta médica. No entanto, a forma grave da doença é uma história completamente diferente que exige muita atenção médica de forma imediata para evitar complicações que podem levar à morte. Mas então, como que a gente deve proceder para diferenciar entre a dengue clássica e a dengue grave? Nos primeiros dias, os sintomas são bastante semelhantes. Se torna importante nesses momentos a busca por assistência médica diante de febres que acontecem de uma rapidez, né? E ela fica muito alta rapidamente. E os outros sintomas associados, dores no corpo, dores nas juntas, eventualmente manchas vermelhas. Mas a distinção entre essa dengue mais grave, ela fica mais evidente do terceiro ao sétimo dia, porque é um período que, especialmente a febre passa, né, ela cede e dá lugar aos sinais de alerta, que não devem ser ignorados. Mas então, quais são esses sinais de alerta que indicam a transformação da doença, né, ou a exposição dessa doença para uma forma grave? Anteriormente era conhecido como dengue hemorrágica e era a forma grave da doença que apresentava sintomas, né, e apresenta sintomas que vão além de simples hemorragias. Às vezes é simples a hemorragia porque é só um gosto de sangue na boca, ou então uma percepção de que teve um sangramento nasal. Às vezes a pessoa pode até associar com o tempo seco, né? Mas mudou o nome porque inclui mais coisas. Inclui uma queda acentuada da pressão arterial, pode ter uma insuficiência circulatória grave, né? Isso repercute no coração, no cérebro. E isso é que potencialmente pode levar à falência dos órgãos, esse suprimento do sangue nos órgãos. E isso é um sinal crítico. Nessa queda rápida da pressão, por exemplo, é um sinal crítico. E é identificado através da hipertensão postural, hipotensão postural. Né? O médico vai medir a pressão sentado e deitado, vai verificar quanto que muda a temperatura nessas posições. Mas antes de medir a pressão, o indivíduo já pode citar uma tontura ao levantar. Isso já indica uma alteração importante da pressão e isso repercute no volume sanguíneo também, porque o indivíduo pode ter o seu sangue extravasado dentro do seu próprio corpo e nem perceber. Mas é importante essa questão que é a seguinte: por que algumas pessoas desenvolvem uma forma grave da doença enquanto outras não? A gente sabe até hoje que o risco aumenta com infecções secundárias. Por exemplo, a pessoa está com dengue e tem outras infecções por outros problemas de saúde. Ou então tem outras doenças, como diabetes, hipertensão não controlada. E isso repercute também na gravidade da doença. Né? Então, além do vírus da dengue, o indivíduo pode ter outras condições e isso faz com que piore, que facilite. Inclusive, né, quando você está com dengue, pode facilitar outras infecções e isso vai acumulando e progredindo, piorando o estado de saúde. Isso destaca, então, a importância do controle do vetor, né? Que a gente vai conseguir combater a doença através disso, que é evitar que haja o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, que você já sabe muito bem que deve evitar acúmulo de água parada aí perto de você. Às vezes você não tem nem controle, né? Porque é um vizinho lá, uma casa abandonada, mas você pode acionar, mobilizar ali no bairro, a fim de que aquele foco lá que você está vendo ali, você mora no segundo, terceiro andar e vê lá embaixo que tem um acúmulo de água, ninguém mora lá, você pode acionar ou o serviço público ou os moradores ali do bairro ou o dono da casa para coibir aquilo. Mas no que você tiver gestão sobre, né, na sua casa, vasos, acúmulo de água, você tem que combater, porque isso vai repercutir no não desenvolvimento do mosquito e ele não vai picar uma pessoa que está doente, picar outra e outra e se alastrar ali no bairro e, portanto, no estado, no país. Mas, além do controle do vetor, a vacinação surge como uma poderosa ferramenta aí na prevenção quando tem vacina disponível tanto no sistema público, no sistema privado também, e oferece certa proteção contra diferentes sorotipos de dengue, né? São vários sorotipos. E a gente não pode esquecer, então, também, como mais um fator de proteção, o uso dos repelentes para quem não tem alguma contraindicação
e isso evita que o mosquito encoste ali em você e pique, né? Serve para crianças também, deve procurar a orientação médica para saber se você pode ou não usar aquele repelente, a depender da idade ou alguma eventual alergia. Não posso indicar aqui propriamente o repelente, mas você pode verificar isso com o farmacêutico dentro da farmácia, alguma restrição, ou mesmo durante o atendimento com profissionais de saúde, a pessoal da enfermagem e os profissionais da medicina, os colegas médicos, né? Mas para a gente seguir aqui, no final, eu gostaria que você tivesse bastante atenção nesses sinais que são chamados sinais de alerta, que envolve essa tontura, essa manifestação de sangramento, uma dor abdominal, a existência de náuseas e vômitos recorrentes, e isso, mais do que outros sintomas, é que deve encorajar demais a que você busque assistência do profissional de saúde para avaliar os parâmetros clínicos, perguntar outras questões, talvez fazer algum exame de sangue ou exame para identificação qual é o agente que está causando essa doença e, sobretudo, implementar as melhores condutas que visam evitar que você desidrate, né? É isso que causa o falecimento, a morte nas pessoas com essa dengue grave, que ela perde muito líquido, mesmo que não seja pelo vômito, perde muito líquido para os seus espaços corporais mesmo sem perceber, tá bom? Então, caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema, eu tenho uma aula completa sobre dengue, sobre vários estágios, eu vou deixar aqui, você pode clicar sobre a tela ou no primeiro comentário fixado. Além disso, deixe o like no vídeo, compartilhe aí na sua rede de contatos, ali no grupo do WhatsApp, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Aqui Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra nos próximos.